Boa noite, igreja. Que bom estar aqui, prazer compartilhar a palavra, né? Fazer parte desse ministério é um privilégio. Quem não me conhece aqui, levanta a mão aí. Quem não me conhece? Então, meu nome é Rafael, tá? Como o pastor Carlinhos falou, sou pastor aqui da Academia da Fé, só que eu sirvo lá na Jardim Caraí, Academia da Fé, Jardim Caraí, a gente chama famosamente 5 de julho. A Cris não gosta muito não, é Jardim Caraí. E é um privilégio fazer parte dessa família maravilhosa. E eu queria até compartilhar uma foto aí da minha família. Tem a foto da minha família? Pode pôr aí. A minha esposa aqui presente. Pri, fica de pé. E nós já estamos servindo aí há 10 anos lá em Jardim Caraí. É um privilégio estar plantado onde Deus quer que nós estejamos. É bom a gente fazer o que Deus nos chamou para fazer. E é isso. Cadê? Está aí a foto? Já entrou ainda não? Daqui a pouco vai aparecer aí. E tem uma irmã gêmea, Patrícia. Um abraço para a Patrícia aí. E que Deus colocou no meu coração é justamente da sequência que o pastor Hélio começou semana passada, que o pastor Carlinhos orou aqui, Elô também, sobre a nossa parte. Porque nós temos uma herança, amém? Você tem uma herança, ela é nossa, aquilo que Deus te dá, você tem que cuidar. E Deus nos dá talentos, Deus te deu talentos, Ele espera que haja um cuidado. Os talentos são os presentes dele, é uma herança. Você tem saúde, você tem que cuidar, se agarrar aquilo que é a sua herança. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem uma coroa, Deus te deu, você tem que segurar. Sabe, se eu te dou um presente e digo que ele é seu, e vem alguém querendo pegar seu presente, o que você faz? Não pode, né? Então, você tem que agarrar aquilo que Deus te deu, porque é uma herança muito bem estabelecida. Nós temos a saúde em Cristo Jesus. Não teremos, nós temos saúde. É o que Deus disse, é o que vale, não o que eu sinto, não o que eu vejo, mas é o que a palavra diz. Mas abra comigo sua Bíblia em Isaías 53, versículo 4. Então, como eu separei vários versículos aqui, eu até coloquei para adiantar, mas depois deixa o pessoal colocar aí. Isaías 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas veja, esse é o versículo, é a nossa base, a nossa segurança, certamente Ele tomou sobre si. Fala comigo, certamente. Ele te carregou da morte para a vida, isso é uma obra feita, está estabelecido. A palavra diz que Jesus Cristo é a nossa rocha, então o que Deus diz é a rocha forte que nós estamos sobre ela, nada pode mudar. E o Espírito Santo, querido, ele habita em nós, ele nos dá força, ele vivifica o nosso corpo mortal, dá força para você, né? Em Romanos 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Então, a presença de Deus em você traz vida. Jesus Cristo habita em você. A virtude que há nele está na sua vida. Mas, pastor, toda essa presença está em mim? Sim, nós precisamos crer. Quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus, a virtude de Jesus saiu e fluiu no corpo dela. Essa virtude está dentro de você. Nós precisamos crer nela, crer nessa presença maravilhosa. E o Espírito dá força, sabe, o Espírito Santo é forte. Nós recebemos, querido, essa herança de estar em Cristo, nós recebemos a justiça dele, porque você é a justiça de Deus, porque quantos aqui estão em Cristo Jesus? Nós somos o corpo de Jesus é saudável, o corpo de Jesus é forte. Quando os pastores estavam orando aqui, a impressão que dava era uma limpeza no corpo. Sabe, quando os pastores estavam orando, Deus mostrando cadeias sendo quebradas, porque o corpo dele é santo, é justo, e você é o corpo dele. Então, a presença de Deus em nós, ela libera vida e força para nós. Veja, o que acontecia quando o Espírito de Deus estava na vida de Sansão? Ele ficava fraquinho? Ficava forte. Força é o que Deus tem para nós. Está lá em Juízes 16, 19, ó. Fazendo-o dormir no seu colo, obviamente Sansão não estava bem acompanhado, e é importante a gente proteger. O tema da mensagem é andando em amor, vivendo em saúde. E aquilo que Deus te dá, como eu falei, tem que ser protegido. Sansão não estava em boa companhia. Então, aquilo que Deus tinha dado para ele tinha que proteger. Ele tinha algumas regras pelas quais ele tinha que viver.
não tinha que tocar em coisa morta, cuidar do cabelo, não beber bebida forte. Bem, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar suas tranças e o cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do seu sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Veja, ele não percebeu que a presença de Deus, ele estava tão focado em outras coisas, o foco dele não estava no que Deus havia determinado, numa obediência a algumas premissas que Deus estabeleceu na vida dele, e se acostumou. A presença de Deus, eu coloquei no versículo 20, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Deus se afastou. O Espírito Santo vinha sobre Sansão e dava força física para ele. E a desobediência tirou a força de Sansão, porque Deus o deixou. A força vinha porque o Espírito Santo estava sobre ele. E a força de Deus está associada ao propósito. Você está no propósito de Deus? Diga amém. Então você tem força para cumprir seu propósito. O Espírito Santo, ele nos dá força para vivermos as tarefas designadas por ele no nosso dia a dia. Quando Sansão estava ali, quase tinha sido capturado, tinha sido feito cego, o cabelo dele voltou a crescer, ele, pai, me dá a força de novo para que os meus inimigos sejam envergonhados. Por quê? Porque a força de Deus veio sobre ele, porque ele estava no propósito. Então, no propósito de Deus, você tem força, você tem ânimo, você tem coragem. O teu corpo é fortalecido. Então, eu queria declarar para a sua vida que você tem força física para trabalhar. Aleluia! Levar as crianças para a escola. Arrumar a casa. Estudar. Fazer aquilo que você precisa fazer. Isso antes do almoço ainda. Deus te dá força, querido. Então, tem uma bênção. Quero dizer que você é abençoado. Tem uma bênção no teu corpo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Veja, 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, nós somos propriedade de Deus. Nosso corpo é templo. O tabernáculo de Deus era átrio, santo, santíssimo. Era um lugar abençoado, de ouro, algo de valor. Você é o templo hoje. Você é santo, o inferno não pode tocar em você. Nosso corpo é santo. Jesus tocava e virtude dele fluía sobre as pessoas. O teu corpo é ungido. E quando você toca nas pessoas, você crê, a vida de você passa para as pessoas. Aleluia! Quem toca em você recebe virtude, porque Jesus está em você. A virtude que está em você flui para as pessoas, para abençoar. Jesus está em nós. Eu não coloquei, mas em Mateus 8,3 diz, Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Quando Jesus toca no leproso, o natural é a lepra vir para a pessoa santa. Mas foi a santidade de Jesus que invadiu a vida do leproso. E ele está em nós. Creia, querido, que até seus ossos são ungidos e abençoados. 2 Reis 13:21. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre seus pés. Seus ossos são ungidos. Você vai fazer uma cirurgia, alguém vai tocar no seu osso, vai ser curado. O médico vai ser abençoado de tocar em você. Aleluia. A palavra, querido, nos dá força, saúde. Eu estou ministrando aquilo que nos pertence, ok? Aquilo que já é nosso, como tem sido ministrado aqui pelo pastor Hélio, pelos pastores, que é a palavra de Deus. Provérbios 4:22, porque a palavra dele é vida para quem encontra e saúde para todo o corpo. Então a palavra é vida e saúde para o nosso corpo. É um pão de cada dia, você se alimenta. Quem gosta de comer aqui, diga amém. Olha aí, aleluia. Muito bom, né? Aleluia. Olha, em João 6, eu não coloquei, mas eu vou ler para você. João 6:57 diz, assim como o Pai vive
Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então existe um alimento que nós precisamos para nos manter de pé, porque a fé vem pelo ouvir, amém? E eu preciso de conhecimento da minha herança para que eu possa proteger e não deixar ninguém roubar. Como a pastora Elô estava orando aqui, ó, eu preciso participar. Eu tenho que dizer, inferno? Não, aqui não, eu tenho uma herança. Porque só porque ela é sua herança, não quer dizer que ela está coberta o tempo todo. Você precisa manter uma proteção, amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É sua, se diga amém. Mas você tem que manter bem protegido. Seu casamento, você é casado, amém, tem que manter, tem que cuidar. A sua salvação, amém, você tem que cuidar. A sua saúde é sua, você tem que manter as verdades, amém? Porque não é uma vez salvo, salvo para sempre, você tem que manter a sua salvação, a sua crença. E a gente tem que manter esse escudo em relação à herança de saúde. Nos fortalecer, olha, 1 Reis 19:8, então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, no monte de Deus. Veja, uma comida, que é a palavra de Deus, fez ele caminhar 40 dias. A palavra nos alimenta e a vida do nosso espírito fortalece o nosso corpo, de dentro para fora. Você pode falar comigo? De dentro para fora. A palavra diz que do nosso interior fluirão rios. Então a vida de Deus flui e leva todo o mal e nos fortalece para que a gente continue caminhando, alimento e força para cumprir o quê? O propósito. Ele estava no propósito de Deus. Então é importante a gente entender que esse homem de Deus aí, esse profeta, ele não estava fazendo o que ele queria, ele existia uma ordem e eu ando na direção que Deus aponta. Eu não faço o que eu quero, o que eu acho, mas eu vivo o plano de Deus. Porque na direção de Deus vou ter a provisão, vai ter o milagre. O milagre está sempre no lugar que Ele nos leva. Ele nos leva até um lugar que Ele tem preparado para nós. Lá é a terra que manda leite e mel. Lá é a terra, porque o compromisso de Deus é estar conosco na direção que Ele aponta. Isso é a rocha, que é a nossa segurança, que Deus está conosco. Amém? Mas existe um caminho que nós temos que andar. E eu tenho que fazer a minha parte, né? Para proteger. Eu queria separar algumas coisas que são proteção para nós, é uma proteção. E uma delas é andar em amor e perdoar, né? A importância de nós perdoarmos. 2 Coríntios 2, versículo 10, e se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Perdoei na presença de Cristo. Veja, mesmo que você acredite que não há algo para perdoar, se é preciso dar perdão, você dá perdão. Pastor Rodrigo falou domingo, nós precisamos andar mais uma milha, exatamente. O que eu preciso fazer? Eu tenho que dar a capa, a túnica, eu dou. Eu preciso perdoar? Então eu vou perdoar. Aonde? Na presença de Cristo, por amor de vocês. A fim de que Satanás não tivesse vantagem, pois não ignoramos as suas intenções. Pastor Hélio tem falado muito sobre isso, sobre nós não permitirmos que Satanás nessa corrida esteja na frente, porque se Satanás está na frente, você vai acabar, o seu foco é Jesus, ele está na frente, mas se eu permito que Satanás assuma a frente, vai embaçar, não vou conseguir enxergar nessa jornada. Eu não posso correr, ele tem que ficar atrás. Ele declarou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não pode estar na minha frente. Gente, nós não podemos deixar Satanás ter vantagem. E a vantagem que Satanás assume está associada a um pensamento nosso, egoísta, relacionado a outras pessoas. Obviamente vai exigir de nós um sacrifício, uma postura firme, para que ele não esteja nessa corrida na frente. Deus não programou que Satanás esteja na sua frente, mas eu não posso permitir que ele venha para cá. Eu tenho que dar um basta nele, no meu posicionamento, perdoando. Tiago 3,16, olha, pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males.
toda espécie. Veja, essa toda espécie de males é uma baita de uma porta, porque toda espécie de males inclui doenças. É uma abertura assim escancarada para o inferno, para ele trazer tudo. Está dizendo toda espécie de males. Então é algo sério, que a gente precisa de atenção. Onde é um coração que não é próprio, fala dessa inveja, ambição, ali se abre a porta para todo tipo de mal. Então eu preciso proteger meu coração, porque meu coração é responsável pela essa barreira de proteção, de algo que já nos pertence. Pode dizer amém? É nosso. Fecha essa porta. Eu preciso fechar. Aqui não, pelo meu posicionamento. Eu vou proteger meu coração. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. É importante. Guardar a nossa mente dos dardos inflamados do inferno. Porque um pensamento vem, ele quer cozinhar ali na sua mente. Você tem que mandar ele embora. Você não pode impedir que esse passarinho passe sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Vai exigir sacrifício da minha parte, nossa carne não gosta de perdoar. Então tenham cuidado de ficar muito na defensiva, de ficar olhando muito para os meus direitos, não olhe somente para você. Paulo declara que eu nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Ah, mas pastor, mas e eu? Deus cuida de você, querido. Deus cuida. Paulo, orientando determinados relacionamentos, ele declara, por que você não sofre um prejuízo? É melhor você sofrer o prejuízo e andar, sabe, porque você não perde nunca. Você parece que dá um passo para trás, mas é um passo para trás para dar 10 para frente. É uma aparente perda. Fala, aparente. Você não perde nunca. Você andando na presença de Deus, esse é o maior tesouro que você tem. Cumprir a tua jornada fazendo o que tem que fazer. Atos 20, 24, Paulo declara, porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não estava olhando para ele, sabe, não permitia que nada atrapalhasse a jornada dele, a mágoa, a ofensa. Eu não posso permitir inveja no meu coração. A inveja está associado, eu vou mostrar para vocês, a câncer nos ossos. E eu declarei que os ossos são abençoados, seu osso é abençoado. O osso do profeta curava o doente. Pastor Carlinho decretou a falência do câncer, porque não é nossa herança é saúde. Só que agora eu tenho que botar essa proteção, aquilo que é meu, Satanás não vem roubar. E muitas vezes ele não vem roubar algo na descarada, mas ele usa situações, falta de perdão. Olha o que diz Provérbios 14, 30. O coração em paz, um coração tranquilo, um coração que libera as pessoas, um coração que anda em amor, é vida para o corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, querido, preste atenção. Um osso abençoado, curado, cheio da presença de Deus, ungido, mas pode ficar apodrecido. Mas, pastor, não é abençoado? É, porque eu preciso fazer um cuidado. Eu tenho que proteger uma herança. Eu tenho que proteger aquilo que foi feito e me foi dado. Quando Deus entrega os talentos, e obviamente tem um contexto, mas veja, quando Deus te entrega algo, não é para enterrar, é meu. Deus te deu saúde, e a saúde tem um propósito, para que você levante, para que você tenha energia, viva o seu propósito, tenha energia. Quando Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele, alguém sabe o que a sogra de Pedro fez logo depois de ser curada? Passou a servi-los, aleluia! Saúde para servir, alguém pode dizer amém? Aleluia! Alguns dizem que Pedro negou Jesus por causa da cura da sogra. Não foi. Eu amo minha sogra, hein? Eu amo minha sogra. Mas veja, a saúde tem esse propósito, que você tenha energia e força para levantar,
Você está desanimado, tem que estudar, como eu falei, né? Tem desafio no seu dia a dia. Vamos lá, eu vou levantar da cama, meu corpo vai funcionar e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu tenho energia. Você tem metas, você tem sonhos. Vamos conquistar. Os melhores dias estão para frente. Os melhores dias da sua vida não chegaram. Estão vindo. Mas, pastor, estou experimentando coisas grandes, mas há mais. Está na Bíblia do Carlinho. Há muito mais. É isso aí. Mas veja, os ossos não foram criados para isso, para apodrecer, mas foram criados para ser bênção para outras pessoas. Eu estou usando o exemplo de osso, mas é o nosso corpo por inteiro. Foi criado para abençoar outras pessoas. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Jesus declarou isso. Assim como o Senhor perdoou, perdoem também. Eu preciso liberar aquilo que eu recebi de Deus. Eu sou consolado, eu consolo. Eu fui abençoado, eu abençoo. Eu fui perdoado, eu perdoo. Porque o perdão que Ele me deu é muito maior do que o que eu dou. Jesus tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Porque o perdão que eu dou é muito inferior ao perdão que Ele me deu, eterno, completo. Porque Ele me perdoou e conquistou a eternidade para mim. Ele me perdoou e me livrou da eternidade no inferno. E nós perdoamos ofensas temporárias, mesmo que seja grande nos olhos naturais. Não se compara com o perdão que Deus deu para nós. E em Mateus 18, 34... Calma aí. Voltou tudo. Vai para mim, Mateus 18, 34. Eu vou lendo aqui para você. Indignando-se, o Senhor entregou aqueles servos carrascos. Em outras versões diz verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que estás nos céus, fará com todos vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. E o contexto aqui era uma grande dívida que o rei havia perdoado um homem e ele não fez o mesmo para uma dívida menor. Então, um homem foi perdoado de uma grande dívida, 10.000 talentos, uma medida que é utilizada para calcular peso em ouro, prata, algo muito grande que ele não podia ser pago. Ele ia ser vendido como escravo, a esposa, os filhos, e ele, misericórdia, Senhor, e ele foi perdoado. E depois um outro conservo que lhe devia 100 denários, uma dívida infinitamente menor, e ele não perdoou, ele não exerceu a misericórdia que ele recebeu. Nós recebemos a misericórdia do Senhor. Você pode dizer amém? Nós já recebemos. E ele não passou adiante aquilo que ele já havia recebido. Porque Deus não te pede para fazer algo que Ele não tenha te dado. Ele te perdoou completamente, um único perdão. Você foi reconciliado com Deus. Em Romanos 5 diz que nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Fomos justificados. Amigos de Deus, o véu foi rasgado. Então, no versículo 35 diz, assim também meu Pai que estás nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Fará o quê? Aquele servo foi entregue aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Então, a falta de perdão mostra o quê? Que tem uma abertura para um sofrimento. E Deus não nos criou para o sofrimento. O nosso corpo não foi feito para carregar mágoa, falta de perdão. O corpo logo começa a sentir os efeitos daquilo que não foi criado para carregar. O nosso corpo foi criado para ser expressão do nosso espírito vivo. E quando não há um alimento, uma força, a gente começa a expressar algo que não fomos criados para expressar, o corpo começa a falhar. E a Bíblia fala de torturadores, fala de um inferno tendo acesso à nossa vida pela falta de perdão. E é muito sério para que a gente fique querendo ter razão. E a nossa postura de coração, perdoando, protege a minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos, a nossa casa, porque aquilo que está no nosso coração forma uma cerca viva ao redor da nossa casa, uma cerca de proteção. Andar em amor, perdão e obediência mantém uma cerca viva ao redor da nossa casa, uma proteção para os nossos filhos. O inferno não pode tocar nos nossos filhos, não pode tocar na sua vida, não pode.
Sabe, a gente tem que proteger nosso coração. Existe um fogo no seu coração, sabia? Tem um fogo no seu coração. E essa chama, ela faz uma cerca ao redor da sua casa. Isso tem que se manter vivo. Já viu o fogão? Você tem lá, você liga o fogão e você aumenta a intensidade. O que acontece com a chama ali, aquela chama circular? Ela vai aumentando. Assim é o nosso coração e essa cerca ao redor da nossa casa. E os homens aí, os líderes, os homens, digam amém. Pelotão de frente, você, hein, homens? Pelotão de frente aí, legendários. Então, a chama do seu coração faz uma proteção na casa, as esposas também, obviamente, mas tem uma responsabilidade. Nossa, caramba, minha postura protege minha casa. Isso é maravilhoso, uma cerca de proteção, nós construímos. Então eu preciso proteger, e o inferno não pode tocar nos nossos filhos. Cuide dos seus pensamentos, proteja seus pensamentos em relação a lideranças da igreja, aos nossos líderes. Só uma citação, olha, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, obviamente, mas Miriam ficou doente por causa dos pensamentos errados a respeito de Moisés. Não julgue, ore, abençoe, deixa Deus, aleluia. Ame mais agradar a Deus do que a sua própria vida. Mateus 16, 21 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder por minha causa, esse a achará. Então eu abro mão de algo, abro mão de ter razão, para que a vida de Deus governe. Paulo declara, não sou eu quem vivo, mas é Cristo. É Ele, não sou eu, é a vontade, é o plano, é a palavra, é a inspiração, e eu só vou menos. Eu tenho que proteger aquilo que Deus me deu. E a nossa família é um tesouro. Andar em amor, ande em amor e proteja sua herança de saúde. Andar em perdão, não permitir a inveja no seu coração, orar pela sua liderança, andar em perdão, não julgar, só levantando o teu escudo, guardando a tua mente, guardando o que você tem, porque o que nós temos é um tesouro maravilhoso. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, nós temos que valorizar. Não podemos julgar comum um tesouro tão maravilhoso. Sabe, eu preciso proteger a minha vida. Os filhos do sacerdote Eli, eles não estavam valorizando aquilo que era deles. Deus havia estabelecido algo e eles desvalorizavam, sabe? Viviam por viver. Não. Deus deu um tempo para eles, mas depois teve consequências. Porque nós somos participantes, somos coparticipantes. Deus não vai fazer sozinho aquilo que eu preciso fazer, e nem eu vou fazer sozinho sem Ele. Nós trabalhamos juntos. Você pode falar comigo? Juntos? Juntos. Jesus declarou que o meu jugo é suave, e o jugo é uma peça de madeira para quantos bois? 2. Alguém sabe quem são esses 2 bois? É Jesus e você. Não dá para você ficar sozinho, nem sair e dizer que Ele vai ficar sozinho. Ele não vai fazer sem você, e nem você vai fazer sem Ele. Os 2 juntos. Aí é suave e é leve. Se você quiser fazer sozinho, vai ficar uma canga lá. Só um boi. Não vai ter a força dele. Vai ser pesado. Não vai ter ânimo, não vai ter coragem, não vai ter força. E nem adianta sair e dizer, vai Jesus, está tudo feito. Eu já tenho a saúde, aleluia, já está tudo feito. Não, você tem que ir junto, coloca essa canga. Jesus, vamos lá. Me ajuda, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O Senhor declarou, vamos. Na força do Senhor nós podemos todas as coisas. A força dele está em nós. Nós trabalhamos juntos com Ele. E está lá o Ofni e Finéias, eles não valorizavam, eles pegavam, existia um sacrifício, e a lógica do sacrifício é a substituição que apontava para Jesus. A ira de Deus vinha sobre o animal e não via sobre o ofertante.
E eles não esperavam o animal ser assado, eles pegavam a carne antes. Eles desprezavam, porque a ordem dada aos sacerdotes é que eles se alimentariam do sacrifício consumado, depois que o fogo assava o animal. Aí eles pegavam, porque apontavam para o sacrifício de Cristo. E eles começavam a pegar aquela carne antes, desvalorizando a obra do Cordeiro, porque a obra do Cordeiro tem que ser completa. A ira de Deus veio sobre Jesus e não veio sobre nós. Não, vamos pegar antes, pegar a carne antes de assar. Deus falou, quero matar esses dois, porque estavam desvalorizando a obra. Não desvalorize a obra, ela é sua, ela te pertence, mas nós participamos juntos. Ande em amor e proteja a sua herança de saúde. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? É muito bom, igreja. Quando os pastores estavam orando aqui, caramba, Deus é perfeito, né? Faz a conexão total daquilo que Deus colocou no meu coração. Deus já começa a ministrar, porque é a obra dele, querido. Essa igreja é do Senhor, o reino, o corpo de Cristo é dele. Aleluia, esse corpo é saudável. Deus te colocou em Jesus, isso é maravilhoso. Deus te escolheu antes da criação do mundo, te colocou em Jesus, para que você já fosse santo e irrepreensível na presença dele. Deus olhou para o filho dele, esse eu aceito, esse é santo, esse é justo, esse é perfeito, esse é amável. Aí ele olhou para nós, caramba, já sei, eu vou pegar esse povo e vou colocar no meu filho. Aleluia! Agora esse povo é santo, é irrepreensível. Essa é a nossa herança, queridos. Deus nos colocou em Cristo. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado por essa obra maravilhosa, Deus. Obrigado porque somos teus filhos. Filhos amados, filhos perdoados, filhos curados. E que o inferno venha colocar, nós vamos contra ele em nome de Jesus. Ele pode vir com espada, com lança, nós vamos a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Nós levantamos a bandeira da nossa herança, nós nos levantamos com o escudo da fé, Pai. Nós nos levantamos com a couraça da justiça, nós nos levantamos andando em amor, perdoando, sendo generosos, liberando. Libere, querido, não retenha nada no seu coração, não tenha a sua vida demasiadamente por preciosa, porque importante é cumprir o chamado, a jornada. O que ele diz é maior do que eu acho, do que eu penso, é melhor do que ter razão. Nós abrimos mão da razão e concordamos com a tua palavra e perdoamos, abrimos mão, porque a vida e saúde, nós abrimos mão do controle, porque ele está no controle. O que ele tem a dizer é maior, o que ele tem a dizer é melhor. Toda razão seja quebrada, nós cremos. Toda razão seja quebrada, nós cremos. Primeiro, nós cremos, não precisamos entender, querido, nós cremos, e é vida para o nosso corpo, e é saúde. Eu declaro corpos saudáveis, como foi declarado hoje, corpos vivos para caminhar, para trabalhar, para avançar, progredir, prosperar, para fazer o que tem que fazer, cuidar da casa, dos filhos, estudar, fazer graduação, mestrado, doutorado, pós, estudar música, vida, mente sã, saudável, para cumprir um propósito. Aleluia! Aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus disse para você fazer, eu declaro a força do céu para que você faça, seja feito. Não há procrastinação, nós levantamos e fazemos, andamos mais uma milha, aleluia, aquilo que precisa nós fazemos, aleluia. Essa é a igreja do Senhor, não nós, como Paulo declarou, mas a graça de Deus em nós. Você pode declarar isso? Não eu, mais forte, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém, aplauda o Senhor.